a gente consiga caminhar mais algumas milhas. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Cumprimento também nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você de maneira poderosa, sua casa e sua família. Estamos na lição de número 22, Sacerdócio de Cristo e Levítico. A lição que nós estamos estudando desde o início do terceiro trimestre desse ano é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Vou avançando aqui para ganharmos tempo. Ali está 21, irmão, mas na verdade é 22, que antes era 21, parte A e parte B. Eu estou ainda no tempo antigo, mas é a lição de número 22. A lição de número 21 foi ministrada no sábado, e o título é o Sacerdócio de Cristo e o Levítico, a parte final. Nosso textuário já foi lido aqui, mas eu gostaria de ler novamente com os irmãos, que diz que porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, conforme está escrito em Hebreus, no capítulo de número 7 e versículo de número 26. A nossa verdade prática diz o seguinte: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Irmãos, nós vamos observar na lição, nessas lições que temos estudado nesses últimos dias acerca do Antigo Testamento, que geralmente as referências que há no Novo Testamento sobre as leis mosaicas, as leis do Antigo Testamento, estão na carta aos Hebreus. Por quê? Porque os Hebreus são aqueles para o qual, a princípio, a lei fora criada nos tempos de Moisés. Então, por isso que nós vamos ver no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, o escritor fazendo essa conexão entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Jesus, quando veio no seu Evangelho, Jesus não cumpre o Novo Testamento nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus não cumpre o Novo Testamento, porque se nós pegarmos a palavra testamento, nós sabemos que testamento só pode deixar quem é que deixa testamento? Quem morre, não é assim? Alguém que recebe um testamento só pode deixar esse testamento, ele só é válido depois que a pessoa morre. Então o Novo Testamento, ele começa a valer depois da morte de Cristo. Amém ou não amém? Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas depois da sua morte é que passa a valer o Novo Testamento. Daí o nome, Novo Testamento. Tá bem? Amém ou não amém? E a carta aos Hebreus, a qual já foi falado aqui, mas é sempre bom frisar, como estamos no culto de ensino, muitas das vezes nós dizemos que é a carta de Paulo aos Hebreus, mas a verdade é que ninguém sabe quem é o escritor aos Hebreus. Alguns até suspeitam que seja o Dr. Lucas que escreveu aos Hebreus, mas enfim, o fato é que a carta aos Hebreus, ela faz justamente essa conexão entre esse Novo Testamento de Cristo e o Antigo Testamento, que é o que temos estudado nessa última lição acerca do tabernáculo. E a lição, ela também faz essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Hoje nós então, como diz o título da lição, trataremos sobre o sacerdócio de Cristo e também o sacerdócio do Antigo Testamento, que é o sacerdócio levítico. Então, como eu disse, há uma relação, e é a introdução da lição também, que diz que há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o levítico é estabelecido em Arão, no Novo Testamento o sacerdócio é estabelecido em Cristo. Arão, ele tem um sacerdócio, é claro, ordenado pelo próprio Deus, instituído pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio Deus, mas é um sacerdócio baseado na lei, é um sacerdócio delimitado, limitado, por assim dizer, pelas diretrizes verotestamentárias. Já o sacerdócio de Cristo, a palavra de Deus mesmo vai nos revelar que é da ordem de Melquisedeque, ou seja, é anterior à lei. O sacerdócio de Cristo não vem por conta da lei. O sacerdócio de Cristo é antes da lei.
Porque a Bíblia nos relata que antes da lei houve um homem por nome de Melquisedeque, a qual Abraão inclusive deu o dízimo para ele. Então até o dízimo que hoje nós conhecemos, e alguém tem a coragem de dizer que o dízimo é do tempo da lei, não é. O dízimo é anterior à lei, e é por isso que nós cumprimos até os dias de hoje. Porque assim como o nosso sacerdote é antes da lei, o mandamento do dízimo também é antes da lei. Glória a Deus por isso. Então o sacerdócio de Cristo, ele é superior, como nós vamos aprender. No sábado foi ministrado aqui, a nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela é um tanto extensa, eu não vou ler aqui, mas já foi lida. Trata sobre a escolha do sacerdócio e faz esse paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. E o objetivo geral da nossa lição é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. Vamos explicar então o processo de escolha dos sacerdotes, que foi já ministrado no sábado pelo evangelista Romeu Ramos. Ele também descreveu a vestimenta sacerdotal para o serviço, e o nosso foco principal hoje é expor sobre o sacerdócio de Cristo. Como disse então no sábado, foi ministrado a escolha dos sacerdotes, a forma com que foram escolhidos os sacerdotes. Nós vamos ver, irmãos, que quem separa os sacerdotes, quem escolhe esse ministério sacerdotal dentre o povo e o povo escolhido, que é o povo de Israel, é o próprio Deus. Quem escolhe a liderança para o povo é o próprio Deus. Alguns até criaram uma certa contenda, dizendo: olha, Deus escolheu justamente os parentes de Moisés para que liderasse o povo, mas não era para o povo ficar questionando, porque foi a voz de Deus que escolheu. Não foi Moisés que escolheu Arão, não foi Moisés que escolheu Nadab e Abiú, quem escolheu foi o próprio Deus. E se no Antigo Testamento Deus escolhia liderança para a sua igreja, nos dias de hoje ainda é Deus quem está escolhendo lideranças para a sua igreja. Eu falava com alguns amigos, irmãos, há uns tempos atrás, que ou a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, está ainda escolhendo pastores, está ainda escolhendo líderes, ou é melhor nós não sermos crentes. Porque um Deus que não consegue governar a sua própria igreja, que tipo de Deus é esse? Se nós estamos na igreja, nós temos que entender que quem dá líderes à igreja é Deus. O homem é instrumento, o homem pode ser usado, o homem é inspirado por Deus, mas ainda quem dá pastores à igreja, quem dá presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, obreiros, liderança, ainda é Deus que está no controle de todas as coisas. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, exetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Assim, o sacerdócio de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. No Antigo Testamento, então, irmãos, nós vemos que o sacerdócio foi delimitado entre a tribo de Levi. Havia 12 tribos, a tribo de Levi foi escolhida, separada, foi dedicada exclusivamente ao serviço do Senhor. Por conta disso, apenas os levitas poderiam ser sacerdotes e também sumo sacerdote. As características, é o segundo ponto, especiais dos levitas. Eles tinham duas características. Primeiro, o chamamento específico para o serviço. E segundo, a unidade. Esses daqui são dois pontos principais que refletem até os dias de hoje. Primeiro, para ser um servo de Deus, para ser um bom obreiro, para ser um sacerdote, você tem que ter um chamado. Você precisa descobrir qual é o seu chamado. Eu fico perplexo, irmãos, com muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não se localizaram, não entenderam ainda qual é o seu propósito no meio do reino. Procure, busque em Deus, ore ao Senhor, veja qual é o seu chamado, para que Deus te vocacionou. Não adianta, irmãos, se o seu chamado é para uma coisa, você insistir em outra. Cumpra o seu chamado, especialize-se no seu chamado. Se o teu chamado é louvar, então estude sobre música, se esforce, ore, jejue, busque do ponto de vista espiritual, mas se especialize naquilo que é o seu chamado. Olha, o meu chamado é adorar o Senhor com instrumentos. Estude instrumentos.
Se dedique no seu chamado. Os levitas não acordavam de manhã e pensavam: olha, hoje se der, eu vou lá servir ao tabernáculo. Não, eles tinham uma missão de vida. O seu chamado era a sua identidade. Que o seu chamado hoje possa ser também, irmãos, a sua identidade. Que quem olhar para você não é questão de título, é questão de chamado. Você é um levita da casa do Senhor, você adora ao Senhor, se orgulhe disso, alegre-se com isso, de alguém estar reconhecendo você pelo seu chamado. O teu chamado é a tua identidade. Alegre-se com aquilo que Deus te deu e se especialize nisso. O chamamento é uma característica específica de quem serve ao Senhor. E também a questão da unidade. Embora, irmãos, nem todo mundo fosse sumo sacerdote, embora cada um tivesse o seu ofício no tabernáculo, nem todo mundo da tribo de Levi fazia as mesmas coisas. Todos eram separados para o ofício no tabernáculo, mas não era todo mundo que colocava os pães na mesa da proposição. Cada um tinha uma função específica. Só que, embora cada um trabalhasse num segmento específico para o Senhor, todos falavam uma mesma língua. Cada um tinha a sua função no tabernáculo, mas a concordância entre eles era a mesma. A língua entre eles era a mesma. A tribo deles era a mesma. Dá para dar glória a Deus? Não tinha grupinhos dos que faziam mais para os que faziam menos. Todos falavam uma mesma língua. O que passava o pano falava a mesma língua do que levava o sacrifício. O que cuidava dos utensílios falava o mesmo idioma do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Todos falavam a mesma língua, embora cumprissem tarefas diferentes. Muitas das vezes, irmãos, eu não estou falando isso aqui porque nós vemos que a nossa igreja ela segue caminhando, mas tem muita igreja que não rompe, muita igreja que não cresce, muita igreja que não avança, porque não parece que é todo mundo da mesma tribo. Cada um puxa para um lado, cada um quer puxar a brasa para o seu assado, como diz o brasileiro. Nós temos que falar uma mesma língua. Esse é um dos lemas da nossa igreja, né? Um só povo, uma só língua. O poder eficaz do crescimento está em falar uma só língua, diz um dos temas, um dos lemas do nosso ministério. E isso é uma verdade que nós vemos no livro de Levítico, porque se nós não falarmos uma mesma língua, nós não conseguiremos avançar. E isso serve tanto para o ministério, quanto para fora do ministério. Numa casa onde cada um fala um idioma, não tem como ninguém se comunicar. E coisa ruim, irmãos, é você estar num lugar onde você não consegue se comunicar com a pessoa. Por mais simples que seja aquilo que você quer, se você não conseguir se comunicar, é terrível. É terrível. Os irmãos que falam outro idioma aqui sabem. Ou quem sabe você viaja para algum lugar, chega lá, você não fala o idioma daquele local, você fica perdido. É necessário que nós falemos uma só língua para o nosso casamento ser bem sucedido, a nossa família ser bem sucedida, nosso ministério ser bem sucedido, a nossa igreja ser bem sucedido, o ministério a qual nós pertencemos de louvor ser bem sucedido. Nós termos uma vida bem sucedida, é necessário falarmos uma só língua. Características especiais dos levitas. Aqui, já estamos nas características especiais. Vamos para o subtópico de número 3, o tópico de número 1, que foi falado no sábado. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculos, separados para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Eles não poderiam executar outra atividade que fugisse do seu propósito. Logo, o método de Deus para os obreiros no Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com negócios dessa vida. Ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para a terra não pode olhar para trás. É preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Se você entende, irmão,
qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, você não se embaraça com as coisas dessa vida. Você não se preocupa com as coisas dessa vida. Você não liga o noticiário e fica preocupado porque disseram que a economia o ano que vem não vai bem. Isso daí não te importa, porque você sabe que o seu chamado não está relacionado à economia. Você sabe o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te separou para aquilo que você foi chamado. Então, se chover de cima para baixo ou se chover de baixo para cima, para você não importa. Você não está embaraçado com as coisas dessa vida. O obreiro, a obreira, o sacerdote, a sacerdotisa do Senhor não pode estar preocupado, irmãos, com as coisas desse mundo. A Bíblia mesmo nos diz no Novo Testamento que não é para a gente andar preocupado com o que haveremos de comer, de beber e de vestir. São as coisas dessa vida. Inclusive, a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, o mundo vai estar preocupado justamente com isso. Jesus, pregando acerca da sua vinda, ele diz: olha, assim como foi nos dias de Noé, em que comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que veio o dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Serão dias onde as pessoas estarão preocupadas com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, esquecendo daquilo pelo qual foram chamados. Sabe, uma das características, irmãos, que mais me chama a atenção nos heróis da fé, nas pessoas da igreja primitiva, é que todos eles tombaram, morreram, como se Jesus fosse voltar amanhã. Nenhum, você não vai ver João escrevendo, dizendo: olha, filhinhos, vai demorar para Jesus vir, vai vir dias difíceis, vai ter Segunda Guerra Mundial. Não, ele diz: em breve ele virá. E esse breve já passou 2000 anos. Outro escreveu: é só um poucochinho de tempo. Mas parece que já passou tanto tempo. Mas sabe qual é a característica deles? Eles estavam tão preocupados com o reino, eles estavam tão convictos do seu chamado, eles sabiam que a urgência da pregação era tão grande, que eles morreram acreditando que Jesus viria num pouquinho de tempo. Nós vivemos um tempo contrário, onde a gente vive como se Jesus fosse voltar daqui 50, 100 anos. Nós planejamos a nossa aposentadoria, nós planejamos quando nós construiremos mais, edificaremos mais, ganharemos mais, e esquecemos que Jesus pode voltar hoje. As nossas pregações, irmãos, e eu falo isso porque a espada é de dois gumes, corta para aí, corta para cá também. A gente prega bênção para a vida do povo, como se o povo estivesse precisando de mais bênção, para ficar confortável, para ficar aqui nessa terra. A gente não precisa de bênção, a gente precisa ir para o céu. Nós não precisamos ser mais abençoados do que somos. O que nós precisamos é ir para o céu. É por isso que as coisas que nos alegram, irmãos, são coisas que nos deixam confortáveis aqui na terra, porque a gente já não tem mais essa expectativa, essa característica, esse propósito de ir morar no céu. O Novo Testamento, irmãos, ele nos aponta, ele nos empurra para o céu. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, você lembra dessa passagem? A Bíblia nos diz que os discípulos ficaram olhando enquanto Jesus subia. De repente apareceu um anjo e disse o quê? Pare de olhar. Pare de olhar para cima. Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele vai voltar outra vez para buscar vocês. E a mensagem do Evangelho é essa, não tem outra coisa. Agora é só vitória, agora é só vitória, irmãos. Agora é só vitória, é bom, mas vitória mesmo é quando a trombeta tocar e a gente for para o céu. Daí sim é vitória de verdade. Amém? Tópico de número 2, vestimenta sacerdotal para o serviço. A simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço do tabernáculo, ou no tabernáculo. Ela tinha características especiais cerimoniais, pois ela servia de glória e ornamento do ministério. A vestimenta era um símbolo de autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, irmãos, enquanto eu estudava essa lição, foi justamente a expressão que dizia que a veste sacerdotal servia para glória
e ornamento do ministério. Quando o sacerdote se vestia, ele não se vestia para ficar bonito, ele se vestia para a glória de Deus. Aquilo ornamentava não o seu ego, ornamentava ou florescia ou destacava o seu ministério. Não era para proveito próprio, não era para vaidade, era para a glória de Deus. Quando o sacerdote colocava a sua veste, era para a glória e ornamento do ministério que ele foi chamado. Isso daqui é tremendo, porque tem gente que diz: olha, Deus não está importando com a roupa que você vende, Deus está importando com o seu coração. Isso daí é mentira. A Bíblia nos diz que a roupa do sacerdote servia para a glória e ornamento do ministério que Deus tinha dado a ele. Quando o sacerdote se vestia, ele se vestia para a glória de Deus. Quando alguém dizia que era bonito, tributava aquilo também a Deus, porque sabia que só era bonita por conta do seu ministério. Então, quando nós nos vestirmos, irmãos, que não seja para chamar atenção, que não seja para dizer: olha como o meu sapato é brilhante, olha como eu me destaco, olha como o meu terno é importado. Não, que possamos nos vestir para a glória de Deus, que possamos nos ornamentar para a glória de Deus. Entenda, o sacerdote também não vinha maltrapilho, não vinha feio, não misture as coisas. Ele vinha bem vestido, mas para a glória de Deus. Aquilo ali glorificava o ministério que Deus o tinha vocacionado. Aqui há dois extremos: há aqueles que se vestem para a glória de si mesmo, e há aqueles que se vestem tão mal que não tem como glorificar Deus na vida daquele irmão. A pessoa não tem o mínimo de capricho. A gente tem que ter equilíbrio, irmãos. Eu ministrei aqui no domingo acerca do sal, e eu falava justamente sobre o equilíbrio. Nós temos que nos vestir com modéstia, com santidade, mas tudo o que fizermos, que possamos fazer para a glória de Deus. Amém? A túnica chamada de éfode era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unidas por tiras em cada ombro e por um cinto, as tiras e engastes de couro, com pedras de ônix. Em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. Dos engastes de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O éfode descia um pouco para baixo da cintura, por cima da túnica de linho, até os pés do sacerdote. Por levar sobre os ombros o nome dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se mediador do povo diante de Deus. Então, irmãos, quem via o sacerdote o via como uma referência espiritual. Sobre os seus ombros haviam duas pedras, uma de cada lado, em que continha o nome dos filhos de Israel. Então ele levava literalmente sobre os seus ombros o nome dos filhos de Israel. Por isso ele era constituído mediador entre os filhos de Israel e o próprio Deus. Entenda que não tem como você disfarçar, por mais que você queira. As pessoas sabem que você é crente. As pessoas sabem que você é crente. No seu trabalho, por mais que você seja um anônimo lá, as pessoas sabem que você é crente. E quando descobrirem que você é crente, muito provavelmente a perseguição vai começar. Lá no meu trabalho, irmãos, a gente sentar na mesa, eu trabalho numa secção que deve ter, sei lá, uns 10 homens. Mas todas as vezes que a gente se senta na mesa para a refeição, a conversa é a igreja, porque descobriram que eu sou crente. Eles sabem que eu sou crente. A conversa pode tomar qualquer rumo, quando de repente, igreja. Essa semana é a semana do pagamento. Eu estava quieto no meu canto, de repente, dízimo. Olha o assunto na mesa. Tudo ímpio, o que quer saber de dízimo? Mas se as pessoas sabem que sobre o seu ombro tem o nome de filho de Deus, eles sabem que você é da parte de Deus. E eles vão te respeitar por isso, se você se der o respeito, se você mostrar que você é um sacerdote. E alguém disse para mim: você dá 10% do seu ordenado? Eu disse: claro que dou. Mas 10% é muito dinheiro, pá. Eu disse: há quem gaste muito mais com bebida, com remédio, com coisa que não presta.
Os meus 10% eu sei para onde estão indo. Quando eu dizimo, quando eu oferto, eu sei para onde está indo. Eu não fumo como vocês fumam, eu não bebo como vocês bebem. Cada um faz do seu dinheiro o que quiser. Acabou a conversa. Está entendendo, meu irmão? As pessoas sabem que você é crente. O sacerdote tem que carregar a marca de Cristo. E outra coisa, você não pode se acovardar. Se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um nome de crente, seja crente, seja sacerdote aonde quer que você esteja. Amém ou não amém? Urim e o Tumim provavelmente era uma forma de lançar sorte. Eu vou avançar aqui a imagem que vai aparecer, a foto de um sacerdote. O Urim e o Tumim eram duas pedras, ficavam uma de cada lado. No Antigo Testamento era utilizado, inclusive suspeita-se que foi utilizado também para descobrir quem seria o substituto de Judas, o Iscariotes, depois que Judas havia se suicidado. Também foi lançado sorte, muito provavelmente com o Urim e o Tumim, que era para saber qual era a resposta de Deus sobre algum questionamento. Ou era uma resposta positiva, ou era uma resposta negativa. E para isso utilizava essas duas pedras de cores diferentes, e dependendo da cor que acontecesse depois de ser lançado sorte, era a resposta da parte de Deus. Então, sobre o sacerdote, havia a pedra com o nome dos filhos de Israel, uma de cada lado. Havia aqui as pedras no peitoral que representavam cada uma das 12 tribos. Havia também o Urim e o Tumim que simbolizavam a resposta de Deus para a vida do povo. Ou seja, os sacerdotes têm autoridade também para julgar. Há um discurso aí de não julgueis. Não, a gente não pode julgar. Deixa fulano do jeito que está. Não, a gente tem que julgar segundo a vontade de Deus, porque o Urim e Tumim não era a vontade do homem, era a vontade de Deus. E se nós somos sacerdotes e sacerdotisas e temos a palavra de Deus, nós podemos julgar sim, porque essa palavra é a verdade. E a verdade, ao contrário do que dizem por aí, não é relativa. A verdade é verdade, pronto e acabou. Amém ou não amém? Vamos para o tópico de número 3, que é o tópico de hoje. E já está finalizando o meu horário, mas era necessário que nós fizéssemos essa introdução do antigo para que nós entrássemos no novo. Um novo e perfeito sacerdócio. O autor das epístolas aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez, ou melhor, se faz também mudança da lei. O sacerdócio levítico era imperfeito. Nele os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Por mais organizado que fosse o culto levítico, por mais organizado que fosse a lei, a Bíblia aqui nos diz, e o comentarista aqui nos diz, que os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas uma sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Por quê? Porque os sacerdotes, irmãos, no Antigo Testamento eram homens como eu e você, tinham limitações como eu e você, e eles eram regidos pela lei. A lei também lhes dava limitação. Só para que vocês entendam, isso apontava para Cristo, porque, por exemplo, Hofni e Finéias, ou Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, também eram sacerdotes, eram da tribo de Levi, tinham um ofício sacerdotal, mas não cumpriam aquilo para o que foram chamados, não cumpriam o seu propósito. Agora, quando nós vemos um novo e perfeito sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, o Filho de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio do seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado. O sacerdote levítico podia ter pecado, acontecia. Inclusive, antes de oferecer sacrifício pelo pecado do povo, ele oferecia sacrifício pelo seu próprio pecado.
porque ele estava sujeito a pecar. Agora Cristo não. Ele foi o sacerdote perfeito, porque nele não havia mancha, nele não havia pecado, nele não havia erro. Quando ele ofereceu sacrifício, ele ofereceu por causa da minha e da tua vida, não por causa dele. Ele se entregou por causa da minha e da tua vida, sabendo que nós somos falhos. Ele pagou o preço em favor das nossas vidas. Como disse, irmãos, não era a segunda ordem de Arão, era a segunda ordem de Melquisedeque, ou seja, ele era antes da lei. Por isso que mudando o sacerdócio faz também mudança da lei. Nós, irmãos, não vivemos segundo a lei mosaica, nós vivemos segundo a lei do nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacerdócio de Jesus trouxe a salvação perfeita, diferente dos sacerdócios araônicos que sucediam no ministério porquanto mortais e pecadores. Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. Isso daqui é tremendo, irmãos, porque o sacerdócio araônico, conforme morria o sumo sacerdote, assumia outro. Conforme passava o tempo, ia morrendo e surgindo novos sacerdotes. Agora o nosso sumo sacerdote, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele permanece sumo sacerdote para todo sempre. Ele também não precisou oferecer mais do que um sacrifício, porque o sacrifício que ele fez foi o sacrifício perfeito. Não tinha mancha, como eu disse, ele era santo. Ele foi a oferta e o ofertante, e ele intercede por nós, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Não é sacrifício de animal, é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue, irmãos, que era só oferecido em sacrifício pela expiação do pecado do povo, era como se fosse uma coberta, que de tempos em tempos era necessário repor, porque não era o suficiente para perdoar o pecado do povo, ele encobria o pecado do povo. Agora o sangue do Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Os teus pecados foram perdoados, lançado no mar do esquecimento, foi passado uma borracha, foi o sacrifício perfeito e foi feito uma vez só. Amém ou não amém? Subtópico de número 3, na antiga aliança tudo era perfeito, mandamentos, estatutos e juízos, mas o homem enfermo pelo pecado não tinha força para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus através de sua graça. Vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Amém. Jesus, irmãos, é o mediador perfeito. Não dá para que nós depositemos a nossa fé em homens, porque os homens são falhos. Até hoje tem gente com a mentalidade do Antigo Testamento, colocando a sua fé nos homens. Recentemente teve um homem aí por nome de Francisco, a qual algumas pessoas depositam a sua fé sobre ele, achando que ele pode fazer qualquer coisa. Andaram aí no sol escaldante atrás dele, ficaram lá passando sede, frio, fome, calor, achando que ele pode fazer qualquer coisa. O Francisco não pode fazer nada. O irmão Wagner não pode fazer nada. Por mais crente que você encontrar alguém aí por essa vida, essa pessoa não pode fazer nada por você. Somente Jesus pode ser mediador entre você e Deus, porque quem ofereceu o sacrifício foi Ele, quem se entregou foi Ele, o sumo sacerdote é Ele, quem intercede por nós junto ao Pai
é Ele. Ele é o sacrifício perfeito. Síntese do tópico 3: o sacerdócio de Cristo é novo e perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Conclusão: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é muito diferente do que nós humanos estamos acostumados a ouvir ou a pensar. Imagine que Cristo, quando morreu, ele nos fez nova criatura. E isso é difícil até para quem é estudado, porque a Bíblia nos diz que um doutor da lei justamente chegou para Jesus e perguntou isso: mas como é que é esse negócio aí de ser crente, de ser discípulo do Senhor Jesus? Ele disse: olha, é necessário que você nasça de novo. Mas ele disse: como é que eu, já sendo adulto, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Você não está entendendo nada. Você não entendeu o que é nascer de novo. Quando um bebê nasce, irmãos, ele tem que aprender tudo do zero. Quando um bebê nasce, ele não tem certeza de nada. Ele tem que aprender a caminhar. Ele tem que aprender a se alimentar. Nem se alimentar ele consegue sozinho. Ele vai começando a entender as coisas segundo a autoridade do Pai. Nascer de novo em Cristo é isso. Quando você nasce em Cristo é assim. Você se alimenta do que Cristo te dá. Você caminha com a ajuda dele, porque você é uma criança, você nasceu de novo. Você só anda, minha mãe dizia: meu filho não anda com fulano. Eu só podia andar com quem a minha mãe dizia que eu podia andar, com quem meus pais diziam que eu podia andar. Por isso que se Jesus disser não anda com fulano, você não anda, porque você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Se Jesus disser não toque nisso, você não toca, porque você é uma nova criatura. Você não anda segundo a sua certeza, segundo as suas convicções. Você anda segundo a ordem do sumo sacerdote perfeito. Quem entendeu essa verdade, diga glória a Deus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que possamos viver em novidade de vida, reconhecendo que nós não nos governamos. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, e Ele governa as nossas vidas. Gostaria de estar passando a continuação do trabalho então.